Olá, tudo bem? Bom dia! Já está no ar o programa mais influente do agronegócio maranhense e da agricultura familiar, com mais de 20 anos na TV Difusora e na Rádio AM 680, Maranhão Rural. No programa de hoje, uma edição especial sobre o Estaleiro Escola, e que mantém viva a arte da carpintaria naval. Você também vai acompanhar um convênio entre a Embrapa e Faema, que visa recuperar os campos de pastagens degradadas. E tudo sobre o agronegócio nacional e regional. Você vai acompanhar a partir de agora, no Maranhão Rural, deste domingo. E na edição especial de hoje, vamos falar de uma profissão antiga, a carpintaria naval, que produz barcos para diversas ocasiões, para pesca, transporte de cargas e muitas outras. E foi um pequeno barco de madeira que Jesus, no Mar da Galileia, fez o milagre da pesca e falou para 5.000 pessoas que o acompanhavam. Pois é, aqui no Maranhão, essa tradição vem sendo mantida através de gerações. E quem entra como entusiasta e conservador dessa tradição é o engenheiro Luiz Felipe Andréas. Confira na reportagem de Rogério Souza. O Maranhão é apenas mais um dos muitos estados no qual o uso do barco de madeira é muito utilizado por possuir um baixo custo tanto para adquirir quanto para manutenção. Além do Maranhão, o Pará, Amazonas, Acre, Tocantins e muitos outros estados também dependem desse tipo de embarcações, que são numerosas e até incalculáveis. A sua fabricação é artesanal, se necessário, não precisa nem de grandes ferramentas. Diversos tipos de madeira são fornecidas pelas matas do Maranhão, utilizadas nos diversos componentes dos barcos tradicionais. O Angeli, o Jatobá, o Pequi, a Tajatuba e a Sapucaia são consideradas ideais para a construção de canoas de pau. A Tajatuba e a Sapucaia chegam a ter 1 metro de diâmetro, enquanto o Angelim pode alcançar os 50 metros de comprimento, o que favorece o trabalho artesanal de uma grande embarcação. As embarcações de madeira não apenas embelezam a nossa orla marítima e fluvial, como movimentam a economia pesqueira no estado. E o uso dessas embarcações no Maranhão é numerosa. E milhares de pessoas já dependeram de um profissional que vem ficando cada vez mais difícil de achar. Porém, a sua necessidade é um fato. O carpinteiro naval é um artesão que possui mãos habilidosas e possui técnicas tradicionais para a construção e manutenção das embarcações. E para manter viva a tradição da carpintaria naval, fomos conhecer o projeto Embarcações do Maranhão, realizado pelo engenheiro Luiz Felipe Andréas. Localizado no sítio Tamancão, o Estaleiro Escola tem o objetivo de formar novos profissionais, a fim de suprir esta necessidade. Olha, eu vou te confessar uma coisa. A primeira coisa que me atraiu para a embarcação foi a beleza dela. Quando eu cheguei aqui em São Luís em 1977, era em março, eu andei pela beirada ali na época do Portinho. Havia uma quantidade tão grande de canoas costeiras e com uma particularidade, quando amanhecia com sol, eles colocavam as velas para secar. Então isso propiciava um espetáculo assim deslumbrante, né? Porque eu nunca tinha visto no resto do litoral, que eu já conhecia,
velas tão coloridas quanto aqui. Esse hábito de colorir as velas é muito daqui, né? E eu me senti atraído, eu queria desenhar, fotografar, né? Mas foi quando eu me aproximei para fazer essas fotografias, esses desenhos da beleza do barco, foi que eu entrei em contato com eles e aí eu vi aquela preocupação que eles expressavam de que a profissão estava muito abandonada, que eles não tinham estaleiro para trabalhar, que o jovem não queria aprender. E aí me veio a ideia de confirmar isso. Vamos fazer uma pesquisa, né, de uma forma científica para saber. Eu fiquei muito impressionado com o fenômeno da maré, que eu nunca tinha visto uma coisa tão assombrosa, uma maré de quase 7 metros, que uma hora você olha e está o mar ocupando tudo, e dá algumas horas está tudo no seco, né? Então essas duas coisas me mostraram que havia uma população muito grande no litoral maranhense, no meio dos manguezais, junto com os guarás, né? E que dependiam dessas embarcações. Então aquele apelo deles foi que me estimulou a fazer a pesquisa. A pesquisa confirmou, aliás, superou essa expectativa, que na verdade nós descobrimos que tinha muito mais gente dependendo de barco do que a gente imaginava, porque não era só no litoral, tinha o interior também. E daí veio a ideia de montar algumas estratégias para valorizar a arte, né? E dentre elas veio a ideia de criar uma escola, né, onde o mestre se sentisse valorizado e o aluno também sentisse motivação para aprender. Nós levamos 20 anos para conseguir, graças ao governo do estado, que teve sensibilidade de adotar o projeto. E olha, o Maranhão é o único estado brasileiro, porque a Bahia também tem muita construção naval, o Pernambuco tem, o Ceará tem também, mas o Maranhão foi o primeiro estado brasileiro, que editou uma obra sobre as embarcações tradicionais, um livro que já está esgotado, e o primeiro também que construiu uma escola desse porte, só para preservar essa técnica, acho que em reconhecimento de que isso é uma vocação econômica muito forte do estado. A gente nota que existem muitas embarcações dessa no litoral maranhense, né? Então a importância é muito grande. A ocorrência é superior ao que se estima. Acontece que, como são muito isolados, não há estatísticas, não há ninguém que tenha conferido, mas são milhares de canoas cotidianamente percorrendo extensões inimagináveis de manguezais, de um litoral muito extenso, na prática da pesca e mesmo de transporte de vizinhança e mercadorias, etc. Então havia necessidade de ter uma escola modelo como essa para ensinar novos alunos a trabalhar na profissão. Hoje a escola naval aqui, ela tem quantos alunos? Nós admitimos para cada turma 25 alunos, sempre. A primeira turma formou, dos 25 conseguiram concluir foram exatamente 17 dos 25 que começaram. Formaram. Isso para o curso completo de construção naval, que é um curso de 1.500 horas que leva 2 anos. Nós formamos a primeira turma. Agora nós estamos dando um curso de qualificação, que é de 300 horas, que é uma introdução à construção naval. Mas ele ainda não forma o carpinteiro em toda a sua plenitude. E esse ano nós vamos retomar o curso técnico, que leva 2 anos, porque a responsabilidade de construir um barco que transporta vidas humanas é às vezes o conhecimento que eles adquirem ao longo de uma vida inteira, né? Como é que uma pessoa faz para ela conseguir chegar até essa escola, para ela conseguir ter acesso? Sim, olha, a escola é gratuita, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, ela coloca no site, divulga, e nós também fazemos divulgação aqui nos bairros, das proximidades, da vizinhança da escola, até formar as turmas, né? De todos os cursos, porque além de construção naval, tem curso de educação ambiental, de marcenaria, tem curso de orientação para o turismo, tem o curso de velejador, para quem quer aprender a velejar, tem o curso de fabricação de velas artesanais, né, que são velas próprias para esse tipo de barco. Enfim, são cursos, todos eles voltados de alguma forma, ligados à atividade litorâneas, né, da construção naval. O projeto é grandioso e audacioso.
O senhor tem alguma expectativa agora para 2014? Sim, nós estamos recebendo o apoio do governo do estado. Agora no mês que vem de março, nós já estamos iniciando as turmas desse ano, os materiais já estão sendo adquiridos e a nossa expectativa para 2014 é muito boa, mesmo porque vamos iniciar a construção da escola de pesca, que vai ser do lado aqui, né? De modo que são duas categorias profissionais que cooperam muito entre si, a pesca artesanal e a construção de barcos artesanais. De modo que, se Deus quiser, em 2014, vencendo todas as etapas de licitação e tudo, porque o projeto já está pronto, já os recursos estão disponíveis do Ministério da Educação, e se Deus quiser, a gente já vai iniciar aqui do lado a construção da escola de pesca, que vai ser um upgrade fantástico para a escola. Sr. Felipe, hoje existe uma procura grande por embarcações de fibra. Só que as pessoas não percebem, que está de fora, que a procura talvez seja até maior pelo barco de madeira. Sim. Devido ao custo dele em relação ao barco de fibra. Como é que você vê essa relação? Olha, eu acho que não há um antagonismo entre essas duas coisas, porque o barco de fibra, ele é excelente para, por exemplo, esportes náuticos, para turismo de lazer, de turismo esportivo na embarcação, né? Agora, o que nós trabalhamos é o barco de trabalho, de subsistência. É o barco para a população que vive cotidianamente, que é muito diferente. Por exemplo, você usa a fibra para fazer um jet ski, para fazer uma prancha de surf, para fazer um barco esportivo para disputas náuticas, para você ter o barco ali no Yacht Club, ficar ali a semana inteira parado, né, esperando o final de semana para o cidadão sair. É outro mercado. É um outro mercado para quem tem poder aquisitivo, que pode reservar uma parte da sua renda para se dedicar a um esporte sofisticado e caro, né? Porque o esporte náutico exige muito recurso, enquanto que a nossa linha de trabalho é voltada para um outro segmento, que é muito mais amplo, mas que atinge uma população numerosíssima e, como eu disse, anônima, né? E que depende disso para a subsistência. Então são dois, muito mais viável. São dois mercados diferentes, né? Eu diria que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo porque o barco... Não pode ser comparado, né? Não. Mesmo porque o barco de fibra de vidro é uma técnica construtiva totalmente diferente do barco de madeira. Eles não têm uma ligação, um não é a evolução do outro, né? Então, são mercados diferentes. Eu acho que um não compete com o outro. Quem fabrica barco de fibra de vidro tem a sua clientela, que é de gente bem aquinhoada, privilegiada no contexto social, que pode mobilizar, por exemplo, o preço de uma casa ou de um apartamento, né, para manter parado lá na porta do Yacht Club a semana inteira, o mês inteiro. Não é a situação dos nossos pescadores, que tem um barco desse quase como a própria casa, né, para viver e para trabalhar todo dia. É um barco de subsistência e um barco de trabalho. Então ele tem que ter essa resistência, tem que ter essa força que tem o barco maranhense. Sr. Felipe, o objetivo do estaleiro aqui é, no caso, ensinar o aluno. E esses barcos, eles são construídos aqui ou eles são barcos que vêm apenas para manutenção? Não, aqui, como você bem frisou, como é um órgão público, uma escola pública e gratuita, nós não temos o propósito de ter um grande número de barcos construídos. Nós apenas construímos aqueles barcos que são necessários para o ensino, né? Então, por exemplo, desde que a escola foi criada, foram apenas 5 barcos construídos aqui, e eles são construídos de forma lenta, exatamente para que o aluno possa acompanhar todas as etapas, né? E outra coisa, nós não poderíamos montar uma estrutura dessa com dinheiro público e fazer concorrência com os estaleiros artesanais, que é justamente eles que nós queremos estimular e incentivar. Então, a escola não é para fazer uma grande construção de barco, de muitos barcos, mas construir apenas aqueles que são suficientes para o ensino. Só para matar nossa curiosidade, esse barco aqui, ele é um barco de alguém que deixou aqui? Não, esse barco foi construído desde a primeira peça, da quilha.
Ele tem a técnica tradicional, ele é todo um barco encavernado de madeira, pelos mestres carpinteiros tradicionais do Maranhão, e adaptado para a atividade de lazer por conta de seu proprietário, que, não tendo pressa, isso é que é bom para nós, né? Ele vem construir aqui e nós fazemos uma parceria, porque ele traz as matérias-primas, né, que para nós é mais difícil, às vezes, no estado para adquirir. E enquanto o barco está sendo construído, ele serve de aula para os nossos alunos. Pronto. Na hora que ele ficar pronto, nós vamos fazer uma festa, ele vai embora e virá outro para ser construído como aula para os nossos alunos. Agora, é uma aula completa, que vai desde a colocação da quilha, da primeira peça, o encavernamento, o costado, o casario, os acabamentos internos, né, a instalação da parte mecânica, de motor, parte elétrica, de forma que o aluno que acompanha a construção de um barco desse, ele sai daqui preparado para enfrentar o mercado de trabalho contemporâneo. A estrutura da Escola Naval é muito boa, a gente pode conhecer? Claro, vamos visitar um prédio magnífico do século XIX, onde funcionou uma indústria de beneficiamento de arroz do Maranhão, no apogeu, né, da sua riqueza, e que depois ficou em ruínas, né? E como se situa aqui na margem do canal do Bacanga, bem diante do portinho, para onde vem a maior parte das embarcações de madeira, e também próximo da barragem do Bacanga, ele é um local ideal para sediar uma escola de construção naval. O prédio está à sua disposição, a escola toda para você visitar e mostrar. Vamos lá, vamos conhecer. Esse é um modelo de escola, porque quando nós vimos que tinha que valorizar a profissão, porque os jovens não estavam querendo aprender, a ideia foi criar uma escola diferente, muito bonita, atraente para o jovem. Então nós, além de instalar os computadores, porque hoje em dia você precisa ter o computador para atrair a juventude, né? Além de ter os laboratórios de informática, nós criamos um conceito de escola em que as páginas do nosso livro didático, que é o livro Embarcações do Maranhão, ela está estampada nas paredes da escola. Então são 51 painéis pedagógicos, né, onde o aluno encontra as informações da técnica de construção, da diversidade, dos modelos, com fotografias. Então nessa sala a gente começa a ter essa exposição, né? E vamos percorrendo, os alunos vêm para cá com os professores, então é uma aula mais dinâmica, né? E isso torna a escola mais atraente. Agradável, né? até de se aprender. E como ela é muito bonita, ela valoriza também a técnica para que tanto os mestres, que são professores aqui da escola, eles sintam que a profissão é valorizada, né? Quanto os alunos também tenham esse mesmo sentimento. E essas miniaturas de embarcações aqui? É que nós temos aqui um curso de educação ambiental, além do curso de construção naval, porque hoje em dia você não pode mais pensar em nada sem pensar na preservação do planeta, né? E esse curso de educação ambiental, ele tem 5 oficinas práticas, né, onde eles aprendem a reciclar o papel, a madeira, a PET, e também fazer o que nós chamamos de modelismo naval, então, onde o jovem aprende a construir em escala, né, precisamente na escala, os modelos de embarcação. Começamos com a história da técnica, onde são representadas as antigas caravelas que participaram da fundação do Maranhão, né, as naus, os caravelas, etc. Então este aqui é um modelismo de uma antiga caravela. De uma antiga caravela. E aqui você já tem o barco tradicional maranhense, que é de uso cotidiano das famílias, na subsistência, da pesca, do transporte de passageiros. E aí nós vamos desde o modelismo naval, porque ele reproduz fielmente os mesmos passos que são necessários para construir um barco no tamanho natural, né? Então o modelismo ele faz a réplica perfeita. E o jovem que está aprendendo a construir barco grande
primeiro ele aprende a fazer. Ah, é? Então, se eu quisesse aprender, eu primeiro começaria a fazer... No curso ele aprende primeiro a fazer o modelismo. Porque, inclusive, faz parte da nossa estratégia de segurança, porque as ferramentas costumam ser perigosas. Então, o jovem primeiro ele aprende a manusear as ferramentas mais leves, da marcenaria, do modelismo, e depois é que ele vai para as ferramentas mais pesadas. E essa parte da exposição, o que seria? Aqui nós temos os produtos das outras oficinas, né? Nós temos a biojoia, que são feitas com diversos materiais da natureza e papel também, né? São objetos de adorno feminino e tudo, e que tem muita procura, né? Feito tudo com material reciclado, né? Você olha e não acredita. PET, né? Garrafa PET. De garrafa PET, jornal, né? Tudo isso vai sendo trabalhado e você não acredita, depois que está pronto, que isso tudo saiu do lixo, né? Nossa. E aí nós temos também, isso é feito de papel, de jornal. A casinha aqui. Aqui é a sobra da madeira, é a madeira que sobra da construção do barco, né? Tudo que sobra, qualquer pedacinho de madeira que sobra da construção de um barco, ele é reaproveitado numa sequência de objetos, né, que são utilizados como brinquedos pedagógicos, objetos de decoração, enfim, utilidades domésticas, né? Até aquela para quebrar o caranguejo, né, o toque-toque. Esse aqui é para bater carne, né? Enfim, além de utensílios domésticos, né, para segurar o porta-guardanapo, enfim. Além dos utensílios domésticos, tem brinquedos para crianças e etc. E a PET também, ela é usada, aqui tem poucos modelos, mas a PET é usada para fazer adornos, plantas, bolsas, cintos, enfim. Aí são sobra de madeira, né? Objetos. As oficinas são muito procuradas, Nilo? Muito. O curso de educação ambiental, porque nós temos aqui uma clientela enorme, que é o conjunto de bairros populares do eixo Itaqui-Bacanga, né? Muito carentes, de modo que essa escola é toda gratuita, oferecida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, e a procura é muito grande, né, desses jovens da comunidade que vêm para cá e encontram uma escola muito segura, bonita, um quadro de professores excelentes, né, que transmitem conhecimentos com maior entusiasmo, né. E aqui? Seria este ambiente? Esse também é um ambiente pedagógico, muito didático, que é um diorama que replica com riqueza de detalhes o que é um estaleiro artesanal, com os valores que muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas que são eles que dão um embasamento para a necessidade de perpetuar esse conhecimento, que são exatamente a simplicidade, né, que é uma das coisas mais fortes dessa técnica, a simplicidade e a capacidade de resolver os problemas com o mínimo de recurso. Então, isso está materializado, por exemplo, na capacidade que o nosso carpinteiro naval tem de construir uma embarcação, que é uma engenharia sofisticada, né, que transporta o homem em busca do alimento numa comunidade isolada. Ele é capaz de construir esse barco sem nenhuma ferramenta elétrica, né, usando somente ferramentas manuais. Ou seja, ele pode construir esse barco numa praia distante, numa ilha onde não há energia elétrica. E ele pode, portanto, fazê-lo só utilizando ferramentas manuais. E mais, ele pode construir uma estrutura dessa sem usar nenhum metal, sem um prego e sem um parafuso. Nossa. Porque então, com o mínimo de recurso, ele resolve o problema essencial, que é buscar o alimento em alto mar, ou mesmo perto da costa, e trazer e sustentar a sua família. E aqui o senhor teria o quê? Os quadros, aqui ao lado das ferramentas? Aqui, olha, cada quadro desse, por exemplo, aqui estão exatamente os instrumentos de trabalho, que também estão aqui, na realidade, né, de uma bancadinha muito simples, mas que é típica desses mestres. Essa bancada é uma bancada típica dos mestres? Típica dos mestres. Ela tem as gavetinhas, ela tem o torno,
né, essa gavetinha aqui onde eles guardam os parafusos, as pecinhas mais novas, mais menores, e ele usa só ferramentas manuais, e ali tem o torno. Enfim, essa é uma bancada que a gente colocou aqui bem usada, né? Mas que mostra para o nosso aluno a simplicidade, e é nessa simplicidade que reside exatamente a importância, porque é uma atividade que está ao alcance dessas pessoas, que muitas vezes vivem anonimamente, né? São invisíveis para nós que vivemos na metrópole, que é São Luís, né? Na capital. E eles vivem em locais muito isolados, no litoral, são praticamente invisíveis para nós. Existem muitos que poucos veem, né? Exatamente, são muitas pessoas que dependem desse conhecimento. Daí a necessidade de preservar isso. Olha que riqueza que tem o nosso Maranhão. Na verdade, o que precisa é ser divulgado. E daqui a pouco nós vamos continuar mostrando as riquezas do Estaleiro Escola. O Maranhão Rural volta após o intervalo. E já estamos de volta e vamos continuar falando do Estaleiro Escola e suas riquezas. Acompanhe com a gente. Aqui é o local da escola onde nós expomos para os alunos e também para os visitantes os diversos modelos de embarcações maranhenses, né? O Maranhão tem a maior diversidade de embarcações artesanais do Brasil, né? Um dos maiores do mundo. E essa exposição reúne o painel com a imagem desenhada, a fotografia da embarcação sendo usada e o modelo tridimensional. Junto com os textos elementares, faz com que o aluno, diante desse conjunto de informações, ele tenha uma perfeita compreensão do que é o barco em toda a sua dimensão, como está sendo usado e qual é a finalidade dele. Essas embarcações que estão sendo expostas aqui, no caso, são embarcações da costa maranhense. Nessa parte aqui da exposição, nós temos os barcos do litoral, né? Porque a diversidade de embarcações maranhenses se estende ao interior, na região dos grandes lagos, de Cajari, Viana, Penalva, dos grandes bacias hidrográficas, dos rios navegáveis que estão na outra sala. Então, aqui fora, nós temos os barcos de mar, né? Os barcos do litoral. E essa sala aqui, ela reúne embarcações de uma outra tipologia, que são barcos adaptados para navegar em águas serenas, né? Comparando com a ondulação do mar, são águas serenas dos lagos e dos rios maranhenses, das grandes bacias hidrográficas e os lagos do interior. Então, aqui você vai encontrar embarcações que têm o fundo redondo, elas têm um calado mais raso e elas têm uma tipologia diferenciada dos barcos do litoral. Cada um barco, então, desse é adaptável ao ambiente. Isso é que torna interessante e rica a técnica tradicional maranhense, porque cada embarcação dessa representa séculos de conhecimentos acumulados e que vão sendo adaptados por métodos empíricos às condições locais. É por isso que a gente diz que não existe a ideia de você fazer um projeto de um barco só que sirva para todo mundo. Não é à toa, não é que com 400 anos de prática e de aplicação cotidiana, esses barcos assumiram formas diferentes, porque eles são adaptados para as condições de navegação, de ventos, de correntes, que são peculiares a cada região. Então, esse ambiente aqui, ele atende à necessidade de todos os alunos que querem aprender sobre embarcação de rio. Exato. A ideia é que o aluno tenha uma visão muito clara
de que existem essas diferenças e que um barco que é preparado para navegar no Lago de Viana não vai funcionar no mar. Pronto. Então ele aos poucos vai compreendendo que, embora na estrutura esses barcos tenham uma semelhança, mas ele vai aprender a distinguir, por exemplo, um barco como esse que é no rio Tocantins, que servia para transportar o gado de uma margem para outra do rio. Então esse barco, que tem origem na França, né, a Gambarra. No Vale do Loire, lá na França, tem um barco que chama Gambarre. Boa parte do Maranhão foi descoberto e ocupado, na parte sul, pelos rebanhos de gado, né? Eram os caminhos do gado que vinham trazendo das grandes fazendas de gado da Bahia, passando pelo Piauí e subindo, tanto que nós temos pastos bons, né? Região dos pastos bons. E nessa travessia, quando eles tinham que atravessar o rio Tocantins, eles usavam essas embarcações. Conhecido como Gambarra. Gambarra, só para transportar. E essa aqui? Essa aqui é uma embarcação mais comum hoje ao longo do rio Parnaíba, a gente tem diversos pontos de travessia, né? E onde você encontra embarcações singelas, de pequeno porte, pequenas canoas que são usadas para atravessar o rio Parnaíba, né? Do Piauí para o Maranhão e vice-versa. Então, essa aqui é a canoa que se encontra em Tasso Fragoso. Então, ela ficou conhecida como canoa de Tasso Fragoso. Em Nova York, lá na beira do Lago de Boa Esperança, né, que foi construído para a usina, nós encontramos essa pequena embarcação, que parece um barquinho de papel, mas que lá, para aquela comunidade, tem uma importância de subsistência, de pesca, de transporte também. Então, é para mostrar que, na ótica da pesquisa que nós fizemos sobre as embarcações do Maranhão, todos os barcos, não importa o tamanho, né, mas todos eles se apresentam com uma finalidade social e econômica muito grande para a região, por menor que seja. Então está mais do que provado que a utilização do barco de madeira ainda é muito importante para o Maranhão, né? Tanto para a economia... Sem dúvida, porque o Maranhão não tem a possibilidade de construir estradas litorâneas, porque sua costa é assolada por um fenômeno de marés de até quase 7 metros, que é poucos pontos do planeta que tem isso, né? Então, essas águas invadindo as terras desenham um recorte muito acentuado. Temos aí, por conta disso, a maior parte dos manguezais do Brasil. Então, nessa área não é possível construir estradas. Então, essa população toda, que é anônima e muito isolada, né, ela continua e vai continuar dependendo da embarcação para a sua subsistência. Então, ao contrário do que é muito falado, que a profissão, por exemplo, do carpinteiro naval está se extinguindo, precisa ser desmistificado que, na verdade, ainda é muito utilizado o barco de madeira. Sem dúvida, isso não, pelo contrário. Quando você visita Cururupu, por exemplo, você tem estaleiros construindo grandes escunas, iates, que são os empresários do sul, que vêm aqui, dão maior valor para essa técnica, constroem grandes barcos aqui para levar para lá. E aqui mesmo, na nossa região, cotidianamente, milhares de pescadores continuam usando esses barcos que eles podem consertar quando quebra, que são feitos com técnicas que têm um valor exatamente de ser uma técnica muito simples. Ele pode construir um barco até sem precisar de energia elétrica, só com ferramentas manuais, né? Então, esse é o valor da técnica, porque ela é adaptada às limitações locais, às limitações dessa população que utiliza. A gente observa que a nossa orla ela é muito bem cheia desse tipo de embarcação. A gente nota que... Muita ocorrência, muita. Tem muito ainda, né? Esse tipo de embarcação aqui é muito utilizado. Acho que talvez a gente precise um pouco mais de alunos que aprendam esse tipo de profissão para que a gente continue sendo abastecido desse tipo de equipamento para pesca, para transporte e tudo mais. O que ocorreu é que não haviam, como até hoje, há muita carência de apoio, de políticas voltadas especialmente para a pesca artesanal, né, que é o pequeno produtor do mar, né, e sendo assim, como o pescador artesanal, é o principal cliente
dessa embarcação, ele não tendo estímulo e apoio, ele também deixa de encomendar o barco. E o jovem, quando nós fizemos a pesquisa, nós constatamos isso. O jovem não se interessava mais pela profissão, porque ele viu o mestre terminar a vida em situação muito desfavorável, né? Então isso é um ciclo vicioso e o Maranhão estava correndo o risco, nesse caso, de perder esse conhecimento que é precioso, que tem mais 400 anos de tradição e que é valorizado no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. O senhor tem uma estimativa de quantos profissionais ainda existem na área? Olha, quando nós fizemos a pesquisa, isso foi feito há 27 anos, em 86, nós não atualizamos esses dados, mas naquela época nós conseguimos identificar e cadastrar cerca de 521 profissionais. Nós fizemos uma estimativa de que naquela época existiam aproximadamente 1.500 profissionais nessa área. Certo. E então, Sr. Felipe, e essa embarcação aqui, ela também é da nossa costa? Também. Essa é exatamente de Timon. Como eu te falei, o rio Parnaíba, ele limita o Maranhão no extremo sul até o Atlântico, né? Então, em toda a sua enorme extensão de rio que é navegável, em cada ponto de travessia, especialmente junto aos municípios que ficam na margem do rio, você encontra um tipo de embarcação diferente, né? Nós falamos de Tasso Fragoso, aqui é Timon, tem Benedito Leite muito também, né? Parecido com essa. Enfim, cada região você vai encontrando, e é nisso que reside a riqueza, né, da diversidade das embarcações maranhenses, a partir, inclusive, da base, do princípio de todas, né, que é a canoa de um tronco que os índios já usavam. Já utilizavam aqui quando chegaram. Então, o objetivo da... E que até hoje é usada. O objetivo da exposição é mostrar exatamente isso. O tipo de embarcação que é usado para cada tipo de ambiente. Exatamente. É uma estratégia de valorização de um ofício que vinha correndo o risco de desaparecer, né? Como outras riquezas da cultura maranhense que acabam se perdendo, né? Então, todo o propósito dessa escola é perpetuar esse conhecimento, transmiti-lo às futuras gerações, não só com uma visão romântica de que isso é uma obra de arte, mas especialmente porque ela continua sendo a base de economias regionais importantes. São vocações fortes, né, porque o Maranhão tem um litoral imenso, o maior litoral do Brasil, né, e são vocações econômicas muito fortes e que não podem ser deixadas de mão, porque milhares de pessoas dependem dessas atividades. Sem dúvida, a população ribeirinha utiliza muito esse tipo de embarcação, né? Sem dúvida, é o cotidiano deles, né? Em alguns casos a gente sente o seguinte, que a embarcação é a casa, né? Tem famílias que dependem, a família inteira depende do barco. Toda a família vive em função daquele barco. Desde a sua construção até a utilização, toda a família, e quando não mora dentro do barco. Dentro do barco. Na construção naval, o mestre de carpintaria naval, profissão que era passado de pai para filho ou de mestre para ajudante, ganhou um reforço extra no Maranhão. O Estaleiro Escola tem o objetivo de formar mais profissionais, que logo estarão realizando seus diversos trabalhos em todo o estado do Maranhão. Do meu ponto de vista, é um ponto positivo a iniciativa de trazer uma profissão que no passado estava se acabando, ensinar as pessoas a valorizar uma tradição maranhense, uma riqueza do nosso estado, e que hoje, nos dias de hoje, eu vejo um resultado bom, que as pessoas antigamente não tinham procura para voltar a aprender uma profissão. Hoje as pessoas estão aprendendo mais a carpintaria naval. Então eu vejo como um ponto forte a carpintaria hoje no Maranhão. Os seus alunos são dedicados? Os alunos são dedicados, são bem atenciosos na aprendizagem durante as aulas. Sempre com vontade de aprender? Sempre com vontade de aprender, perguntando, tirando dúvida. E eu estou aqui para tirar a dúvida deles. Você aprendeu a ser hoje um mestre
de carpintaria naval com quem? Olha, eu aprendi com o meu pai. Me levava para o estaleiro, desde menino, por volta de 11 anos de idade. Aí me levava e eu ia aprendendo, prestando atenção ali. E aí eu fui pegando gosto pela profissão e sabendo que eu queria ser carpinteiro, eu queria herdar a profissão do meu pai. Eram as formas como se aprendia, através herdado pelo pai ou pelo mestre, não é isso? Pelo pai ou pelos mestres. Na verdade, hoje um ajudante, ele já vai aprendendo no futuro ele ser um mestre também. Como é que você se sente em ensinar novos alunos essa profissão? Olha, eu me sinto muito orgulhoso hoje de saber que eu estou contribuindo para a preservação da carpintaria, que não venha a se acabar, para dar continuidade num trabalho que está sendo feito há anos atrás, através de uma pesquisa que hoje está colhendo bons resultados. Então eu me sinto muito orgulhoso. Satisfeito? Satisfeito. Com inúmeras embarcações em todo o estado, seria impossível dizer que este profissional estará extinto em breve. A necessidade de manutenção e produção ainda fala mais alto, o que exigirá muito dos novos profissionais que estão entrando no mercado, pois outros métodos de construção naval se tornam inviável devido ao custo de sua produção e manutenção, o que mostra a importância de ter novos profissionais mestres na carpintaria naval do Maranhão. Semana passada, você conheceu no Maranhão Rural um estaleiro escola que funcionou no século XIX, uma fábrica de beneficiamento de arroz. Confira na reportagem de Rogério Souza. A partir do século XIX, a paisagem dos campos foram se alterando com a introdução da cultura do arroz, ainda que os primeiros ensaios fossem feitos anteriormente. Foi de 1860 por diante que a rosicultura principiou a desenvolver mais rapidamente. Porém, Portugal precisava do arroz já beneficiado e um ponto estratégico com uma fábrica eram necessários. O Berganti, o Briguet e o Clipper foram muito utilizados nesta rota de comércio entre Bacanga e Portugal. O sítio Tamancão é um conjunto de antigos armazéns do século XIX. Uma casa grande e uma rampa de embarque às margens do rio Bacanga, onde funcionou uma indústria de beneficiamento de arroz. Possuía um interessante sistema de canais de comporta, conhecido como moinhos de maré, que aproveitava o potencial hidráulico das marés. Consistia de uma grande roda de ferro com aproximadamente 1,5 metro de raio, movida pela força da água aprisionada em um lago artificial, formado pela grande amplitude da maré, que chegava a 7 metros na maré baixa. Comportas eram abertas e a força da água movimentava polias que proporcionavam o funcionamento da indústria. O sistema de canais, o eixo e a roda foram encontrados nas obras de restauração que estão à mostra, com painéis explicativos. Os edifícios foram totalmente restaurados e adaptados para o funcionamento do Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, Estaleiro Escola. Aqui é o eixo que foi descoberto durante a obra. Para você ter uma ideia da força da água, aqui girava uma roda, ó, cujo raio vai daqui até ali, né? Tá? Rodando. É uma roda grande de água, roda grande. Você vê, ela devia subir até a altura dessa verga aqui, né? Girando aqui, ó, e para cá também, tá vendo? Aqui não foi escavado, mas vai ser ainda, né? E para baixo, a mesma medida para baixo. Porque isso aqui é o centro da roda, tá vendo? É o eixo. Agora você imagina a força dessa água vazando, a galeria subterrânea está aqui embaixo, né? Uhum. Lá ficava o lago, ó. Quando dava uma diferença de nível, a água começa a fugir por essa galeria. Na fuga, ela girava essa roda grande
que transferia o movimento para aquela roda ali de dentro. Aqui era o lago artificial, ó. Aqui tinha uma câmara de reservação para manter a água no nível sempre alto, para quando ela sair com força, né? Aqui tem um desenho que nós fizemos que mostra isso, ó. Aquela roda que está representada lá é a grande, de madeira, que fica do lado de fora. Ó, o lago, para aquele lado, a galeria subterrânea, tá? Quando a maré baixa, não precisa chegar embaixo não, baixou 1 metro acima dessa aqui, já tem uma diferença de potencial. A água começa a fugir, tá? Aí durante 5 horas ela está baixando a maré e ela está girando essa roda assim, ó, girando, girando, girando. Esse movimento da roda de madeira lá de fora transferia para esse aqui. Que é o mecanismo. Aqui tinha um peão, transferia, uma engrenagem transferindo o movimento para cima. Aqui ele girava através de polias um eixo nessa direção, ó. Aí o que acontece? Esse eixo transferia o movimento para vários pilões mecânicos. E eles iam apiloando o arroz para descascar o arroz em grande quantidade. Aqui era uma fábrica de arroz. É uma indústria de beneficiamento de arroz para exportação. O que é o beneficiamento? É descascar, polir e ensacar. Isso foi construído pelos portugueses. Portugueses no século XIX. Século XIX. 1850, mais ou menos. O prédio é do século XIX. Século XIX, 1850, 1870. Entendeu? E aquela grua que você viu lá é para colocar os fardos de arroz dentro dos navios. Claro que o canal do Bacanga era mais profundo, ainda não tinha sofrido esse assoreamento que sofreu aqui depois que construíram a barragem, né, que destruiu o porto de São Luís, né, que está todo assoreado. Então, era mais profundo, aqui paravam navios oceânicos. Localizado no Rio Grande do Sul, na cidade de Vespartiano Correia, podemos observar ainda em funcionamento um modelo de moinho bem parecido com o que foi encontrado no Maranhão. O prédio hoje funciona no estaleiro escola e é um patrimônio que deve ser preservado. Sua história ainda vai encantar